Olá, tudo bem? Hoje eu queria abordar um tema de um título a respeito de amor aos inimigos. Essa reflexão a gente vai tentar entender o que Jesus Cristo quis abordar com esse tema, né? Esse estudo está baseado no capítulo 12 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele aborda justamente essa relação que nós temos com o nosso próximo, né? Nós tomamos como inimigos as pessoas. E quando Cristo quis dizer amor aos inimigos, ele não disse que é para que nós possamos amar incondicionalmente como nós amamos um filho ou algo parecido. E sim o simples fato de eu já não desejar o mal para ele, as mesmas condições, né? Não querer que ele desapareça ou tê-lo como inimigo. E sim que eu preciso relevar essa questão, superar, né? Superar a minha vaidade, o meu orgulho, que esses sim são os meus verdadeiros inimigos. Porque se a gente for analisar essa frase, amor ao seu inimigo, né? Amar o seu inimigo, o que quer dizer? Eu acho que nunca caiu tão bem como hoje essa frase. Quando nós olhamos e nos deparamos, a raça humana, o ser humano, ele é o único inimigo dele mesmo. O homem é lobo do próprio homem. Nós somos a única raça animal pensante que nos autodestruímos, né? E nenhuma outra raça animal ela destrói o seu próprio par. E nós não. Nós acabamos destruindo, né? Passamos por cima, planejamos, somos arrogantes, fazemos de tudo para chegar a um certo objetivo. E nesse objetivo, custa o que custar, eu não tenho os princípios morais muitas vezes. Eu vou lá passando que nem um trator por cima disso. E nessa nossa existência a gente acaba criando desafetos por causa dos nossos atos, né? A lei de causa e efeito, toda ação tem uma reação. Então, quando nós nos deparamos com essa máxima de que o homem é lobo do próprio homem, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Porque eu posso até ter inimigo, né? As pessoas me considerarem como um inimigo, mas o importante é eu não ter ser inimigo de alguém. Eu não tenho inimigos. Se ele é meu inimigo, é algo que ele vai ter que resolver com ele mesmo. Mas agora o importante é eu relevar, eu ser tolerante, indulgente com o meu próximo. É difícil? Claro que é difícil, mas não é impossível. É praticando que vai se virar um hábito. Então é muito importante eu ter essa consciência para que eu não alimente esse estímulo, essa sensação de inimizade com o meu próximo. Cristo nos falava, acerta-te com o teu que caminha junto com você enquanto há tempo. O que ele quis dizer com isso? Porque que eu me acertasse com ele enquanto estamos vivos aqui nessa caminhada. Porque depois, se ele desencarna, né, com esse sentimento de inimizade comigo, ele vai ter 24 horas, ele não vai precisar descansar. Né? Então são 24 horas pensando em como me prejudicar. E isso vai ter um atraso tanto para mim quanto para ele, que não é bacana, não é legal a gente criar esse tipo de sentimento. Então, quando nós nos livramos desses preconceitos, né? Porque não quer dizer que o outro pense diferente dos meus pensamentos, que nós tenhamos pontos diferentes, não quer dizer que ele vai se tornar o meu inimigo por pensar diferente de mim. Não. Nós temos muito esse hábito de levar as questões de discordâncias para os lados pessoais. E não é. E um simples fato, olha o que está ocorrendo hoje. Né? Essa guerra política que nós temos no nosso país. Porque eu não respeito a opinião do meu próximo e o próximo não respeita a minha opinião e nós começamos a se degladiar por querendo impor os nossos pensamentos, não respeitando
o pensamento do próximo, mas queremos que ele respeite sim o meu pensamento. Então é algo que não tem cabimento. Né? E assim começam as intrigas, as paixões que nós temos um conosco, um com o outro. Não podemos mais admitir, no tempo que está hoje, nós não respeitarmos o próximo, a individualidade, as opiniões. Isso tudo é o quê? É orgulho, é a vaidade. Porque eu sou capaz de olhar o cisco no olho do outro e não vejo a trave que está nos meus olhos. Pelo orgulho. Esse orgulho, ele é o entrave do nosso desenvolvimento moral na face da Terra. É um atraso. Nós não podemos ter isso, né? E quando Cristo fala para que nós possamos nos acertar com esses nossos inimigos, muitas vezes é muito estranho, porque quando desencarna, além de você ter essa potencialização dos seus sentimentos, então se você tem um amor, ele vai ser potencializado o amor, o sentimento ele cresce. Ao contrário também, se eu tenho um sentimento de inimizade com outra pessoa, esse sentimento ele vai acontecer o quê? Ele vai crescer, né? E muitas vezes ele é difícil de eu entender que, puxa vida, né? Eu errei com ele ali, eu devia de ter feito diferente, devia de ter pedido desculpas. E nós passamos por um processo em 3 fases, que é a fase do arrependimento, daí vem a fase do perdão, e daí da reparação. Porque eu posso até ter ofendido o meu próximo, e o meu próximo ele pode até ter me perdoado, mas eu continuo em débito com a lei. E a lei ela se encontra onde? A lei divina? Se não na nossa consciência. Ela se encontra aqui. Nós somos os infratores, nós somos os juízes e nós somos os nossos próprios carrascos. Pode ter certeza disso. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. É nós mesmos que fazemos uma autorreflexão na nossa consciência. Sorte daqueles que conseguem ter essa consciência antes do desencarnar. Porque muitas vezes ela só vem após, porque ela vem aflorar. E aí nós temos a vontade e a necessidade da reparação do que nós fizemos para aquele nosso próximo. Mas para que chegue até esse âmbito, né, nós temos que nos esforçar para tentar ser melhor, superar nossas paixões, nossos vícios. Que é isso que faz, sabe, com que o entrave do nosso avanço perante a Terra. E aquela máxima que diz no Espiritismo é super verdadeira, que fora da caridade não há salvação. Não há mesmo. Inclusive comigo mesmo. Se eu não tiver a caridade comigo mesmo, como é que eu vou conseguir amar o meu próximo? Como é que eu vou conseguir transformar o amor que eu tenho para uma outra pessoa, transmitir isso? Dificilmente vai acontecer. Porque eu sou uma pessoa totalmente apaixonada pelos meus egos, meu orgulho. Então a gente tem que criar um hábito mesmo. É difícil no começo, vamos ter que nos esforçarmos muito para que isso aconteça, essa produção diariamente. Nós temos que aprender a viver o Evangelho diariamente, dia após dia, nas pequeninas coisas, nos pequenos gestos. Temos que trazer o Evangelho para a nossa existência, para a nossa prática do nosso dia a dia, desde um bom dia até uma boa noite. É essa prática diária que nós vamos conseguir ter o hábito. E a partir desse hábito vai ser natural os nossos desejos. Por isso que eu digo que não importa se o outro me considere um inimigo. O importante é eu não considerar ninguém como um inimigo meu. E fazer como Cristo falou, se acerte com eles enquanto há tempo. E o primeiro berço onde a gente começa a se acertar depois, se não na mesma encarnação com os nossos inimigos, é no berço familiar. Observem quantas tragédias muitas vezes a gente vê de inimigos ferrenhos que estão se reencontrando novamente no seio familiar. E é pai que não gosta de filho, e filho que não se entende com o pai, e muitas vezes entram em vias de fato.
uma tragédia, né? Mas ali talvez sejam inimigos de anos ou talvez de milênios tentando se acertar naquele momento, por simples orgulho e vaidade. Que possamos refletir, olhar atentamente a nós mesmos, criando esses pequeninos hábitos diários. Diários. São esses hábitos que vão nos transformar em pessoas melhores. Pense no bem, fale o bem e faça o bem. Fique com Deus.